Antes de você falar dos Corinthians e São Paulo, vamos falar do jogo de ontem do São Paulo contra o Internacional, que ficou no 0-0, e o destaque foi o Fabrício, o goleiro, que fez a sua primeira partida na Série A, o goleiro do Inter, ele que veio do Nova Iguaçu, foi destaque lá. O cara tem 38 anos e jogou muita bola ontem, né? E o São Paulo não conseguiu, de repente, o Inter conseguiu segurar o São Paulo, né? Olha o cara jogando veloz, você que foi goleiro, 38 anos para estrear na Série A, é um pepino. Me lembra um pouco o Jailson, que estreou mais velho no Palmeiras, não na Série A. Não, você tem o Jailson, o Rafael do São Paulo, também foi jogar depois dos 30 anos. Então, é algo que não está sendo assim uma exceção tão grande, porque hoje o goleiro está jogando mais tempo, né? A carreira do goleiro está ficando mais longa. E o Fabrício ontem realmente fez uma grande partida, né? Não sentiu ali a estreia de jogar uma Série A, conseguiu ser o destaque da partida e fez defesas importantes. E com 38, né? É esse momento do goleiro que pode estender a carreira. Eu acho que hoje a carreira de um goleiro vai tranquilamente no mínimo até 40, 40 né? anos, vai tranquilo. O que você achou do jogo, Souza? Eu gostei. São Paulo foi um jogo que só deu São Paulo, né? Tanto que o melhor jogador em campo foi o goleiro adversário. O São Paulo não conseguiu furar a defesa. Para mim, teve um gol legítimo anulado, porque o braço não conta, né? A imagem que mostrou para a gente ali na minha opinião, estava na mesma linha. Mas assim, mudou muito São Paulo, né? Com o Zubeldia, né? Antigamente, eu joguei contra o Inter. Até agora, cara, são 11 ou 12 jogos, sempre 11, 8 vitórias, 3 empates. Enfrentar o Inter fora de casa, mesmo não sendo no Beira-Rio, é muito difícil. Sempre foi muito difícil enfrentar o Inter. E você ir para um jogo... Né? Criciúma. Você enfrentar um Internacional e você ainda ser o protagonista do jogo fora de casa, principalmente antes de um clássico, né? Então eu gostei de São Paulo ontem, poderia ter feito os gols que errou, né? Ou o goleiro defendeu, o goleiro estava numa noite importante, mas eu gostei de São Paulo ontem, Fernandinho. Vamos ver esse gol, o lance do gol do Caleri anulado que você falou, e Souza, a gente vai tentar entender melhor o que foi marcado. Vamos lá. Tá aí a jogada. E aí? Tá impedido ou não? Para mim, o jogador tem um difícil, hein? É difícil. No corte aí, a gente vê, sei lá, a projeção, talvez o ombro, o nariz, o Mas cabelo. é o mínimo do mínimo, né? Que hoje o computador pega, né? É porque a nossa ferramenta é tabajara. Não é a melhor. Não tem os sensores, não tem as câmeras, não tem o chip na bola que cruza tudo e dá uma definição mais clara. A última Copa do Mundo, que é usada... Deixou isso claro. É um espetáculo, né? Agora na Eurocopa vai ter um sistema diferente também de VAR para tentar melhorar. Lá na Champions League, acho que foi o West Ham que sugeriu acabar com o VAR. Aí fizeram uma reunião lá e optaram por continuar. Você vê, o VAR lá dura 10 segundos, 20 segundos a decisão. Atrasou uma vez lá, quase caiu o mundo. E, enfim, eu acho que é muito difícil ver esse lance aí. Eu acho que nosso futebol, você tem que contar com o que você tem de melhor, né? Última geração. Para você definir, decidir, porque... Quer ser o melhor campeonato do mundo? Como? Não. Hoje o que o futebol movimenta de dinheiro não dá para você ter. Você achou que o gol foi normal, Veloso? Eu acho que deve ter alguma coisa à frente. Ele dá a impressão que tem alguma coisa à frente. O Souza já acha que foi normal. A gente vê de um ângulo ali que não é bola. É na diagonal. Tá torto, velho. É na diagonal. O que dá para entender ali que o Caleri projeta um pouco mais o corpo à frente. E aí pode ser que a linha pegou. Como diria o grande Odinei Ribeiro, por todos os ângulos, eu não vi um ângulo aí que me convencesse. Esses dois ângulos não dá para ver. Isso aí não é por todos os ângulos, mano. No mínimo é duvidoso. Eu não consigo concluir nada. No mínimo, assim, o que é o grande barato do futebol? É o gol. Quando tem dúvida, pro gol. Né? Mas ainda não chegamos nesse ponto. E eu queria levar uma questão muito interessante. A gente vai pôr os números do Zubeldia aí na tela, como a gente já disse, 8 vitórias e 3 empates. E não é só o Zubeldia que chegou chegando. Você vê o Milito no Atlético, chegou, teve um início maravilhoso. O Arthur Jorge no Botafogo teve um início sensacional, né? Arrumou a casa, estava até em primeiro lugar no campeonato até a rodada passada. Não, até essa rodada que o Flamengo passou agora. O Flamengo passou agora, né? Isso é verdade, a rodada terminou ontem. E aí você vê o Zubeldia também funcionando, o próprio Cuca, que já é conhecido, mas chegou bem no Atlético. A gente está percebendo que os estrangeiros, eu não sei se eles conversam entre eles ou estão enxergando melhor o futebol, os caras estão chegando de uma maneira mais, vamos dizer assim, sustentável, com resultado, estão se garantindo mais. Vocês acham isso nesses 3 exemplos? Eu acho. E por que isso está rolando? Eu acho que falta, para o treinador brasileiro,
E eu até acredito muita coisa que às vezes a gente é muito... a nossa cobrança em cima do treinador brasileiro é muito alta. Desproporcional em relação ao que vem de fora. Mas o que eu vejo hoje, vendo de fora, assim, é que falta um pouco de liderança para o treinador brasileiro. O europeu é mais duro nisso? Eu acho que o treinador europeu, quando ele vem com mais convicção, vem com mais respaldo, como você próprio falou, mas ele tem mais liderança, ele consegue liderar mais, entendeu? O jogador brasileiro respeita mais o treinador que vem de fora. A gente viu o próprio Carpini quando chegou. A torcida pegava no pé do Carpini por causa do Rames. O Zubeldia veio, fez a mesma coisa que o Dorival fez e ninguém falou nada. Então, quando você chega com um treinador de fora, que você olha, o cara tem comando, aí você acaba o jogador, teve dentro do vestiário, a gente sabe um pouquinho do que a gente está falando, porque a gente olha para o treinador e vê que o cara não tem tanta convicção naquilo, falta respeito da parte do jogador. Quando chega um treinador de fora, que você olha para o cara e o cara... Você vê que o cara tem pulso, que você não pode fazer algumas coisas que você faria com o treinador brasileiro. Por isso que, às vezes, ninguém gosta muito do Rogério. O Rogério é um cara que cobra bastante também, né? Segundo colocado do brasileiro, mesmo cobra bastante. Do Flamengo. Então, quando eu vejo que falta um pouco disso. Falta de respaldo, por falta da imprensa e por falta dos clubes. E falta... o respaldo que o europeu ou o sul-americano, que não é do Brasil, vem jogar no Brasil. Você acha que é crise de autoridade também, os caras terem chegado dessa maneira? É um sucesso rápido e incomum, cara. É que eu não sei que agora, né, parece que o técnico português é o técnico da vez, né? Não, o Zubeldia é argentino, não, eu sei, Milito é argentino. Eu não sei, mas Voivoda, a maioria... Voivoda também é... Voivoda é argentino. argentino. Não sei, mas a maioria hoje é português. Aí eu pergunto, quantas Copas os caras ganharam lá? Não vejo... Será que eles... Mas não é essa a discussão, Dirceu. A discussão é a nossa fragilidade ou o excesso de a autoridade, como o Souza colocou. Acho que essa é a discussão. Se você levar para o campo de Copa do Mundo, ninguém ganhou mais que a gente. Então, agora eles vêm aqui, agora eles que ditam regra. Você olha lá, está todo mundo anotando, parece que eles ficam lendo, que eles vão prestar, parece um concurso, não sei, ficam lendo ali o tempo inteiro. Aí acaba o jogo, não dá tempo, que tanto que ele escreveu, o jogo já acabou. Não dá nem para ele colocar em prática. E aí, o dirigente daqui não cobra tanto como cobraria do técnico brasileiro. Se é brasileiro e o cara vai mal, 2, 3 jogos, já manda embora. E eles têm, sei lá, mais chances, e vão ficando. Que nem esse Antônio Oliveira que está aí também. Mas tá beleza, o time não está indo bem. Eu vou falar para vocês que eu não sei até quando vai ficar também, não. Esse não vai ter jeito de você... O Abel não, que já tem nome. O Caixinha não quis mais sair. Voivoda. Mas, não sei. Infelizmente, os nossos técnicos sumiram. Desapareceram. O que você acha, Veloso? Eu acho que existe sim uma crise de autoridade. Mas eu acho que muitas vezes o que o dirigente brasileiro, o que os clubes fazem para o treinador estrangeiro é muito diferente do que faz com o treinador brasileiro. Começa pela multa. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A multa dá um respaldo para o treinador que ele pode, sim, muitas vezes comprar briga com os jogadores que ele sabe que ele vai ganhar. Ele consegue estabelecer uma hierarquia até em função da multa que ele tem esse respaldo. Agora, o treinador brasileiro, nós vimos o que aconteceu com o Carpini. Ele não conseguiu bater de frente com o Rames, que estava para ser mandado embora. Então, quando ele quis, até o próprio torcedor se voltou contra, o dirigente também parece que não deu para ele esse apoio que ele precisava naquele momento, não tomou a decisão certa, aí a culpa é dele também. Mas eu acho que uma das grandes diferenças é quando o treinador vem, ele consegue uma multa maior porque está vindo de fora, sabe que vai receber, porque se não receber vai na FIFA, e aí o processo é rápido. E o treinador brasileiro está desamparado com relação a isso. E olha que louco, então em cima de tudo que vocês falaram, a culpa não é do treinador brasileiro, a culpa é do dirigente que não segura o cara na cadeira dele. Então, como a gente tem por trás de um bode expiatório uma estrutura que é tão ou mais responsável do que o que você vai falar dos treinadores. O treinador brasileiro precisa ter convicção. Quando você tem convicção, independente se você vem de fora ou vem aqui do Brasil, você precisa cobrar. É que às vezes está surgindo uma nova leva de treinadores brasileiros jovens que às vezes vê uma oportunidade de aceitar qualquer coisa. E você precisa ter convicção. Aí eu estou indo, mas eu preciso estar respaldado também pela multa.
Eu aquela vejo história, muito uma Vou crise. perder a oportunidade. A gente, assim, ó, é isso, Fernandinho. Aí você acaba sentando, você acaba. Por falar em professor Celso Dario Unzelt, agora vamos falar nos outros professores. Tchatcho Kudê e Zubeldia, rapaz. depois do empate por 0-0. 0-0. Foi, hein? Criciúma, né? Não sabe o que é perder. Vamos lá. Estoy como Leónidas. Voy a la guerra con los 300, ¿entiendes? Vamos, vamos a brigar, vamos a estar bien y tenemos que sobrevivir en esta parte que va a ser más difícil. Sobrevivir, Falo, estando arriba para brigar, ¿no es cierto? Y después cuando estemos todos va a ser todo mucho más fácil. Lo que más me llamó la atención es que no tuvieron situaciones de gol. Y eso ante un equipo que está entre los primeros 4 o 5 del Brasileirao es muy importante. Y nosotros tuvimos 3 o 4 situaciones claras de gol. Un partido parejo, pero que tengo la sensación que las más claras las tuvimos nosotros. Por supuesto, profe. Habla despacito y todos nosotros entendemos. Ele fala Calmo, pausadamente, devagar, pra gente entender. corre rápido e fala Isso pausado. é verdade. Comemora, sai voando, mas para falar devagarinho. Força defensiva, ele falou. Jogamos contra o grande Colorado e eles não ameaçaram o nosso gol. Olha aí, ó. Vem de 5 jogos sem sofrer gol, São Paulo do Zubeldia. Preocupação para o Corinthians, que vai ser o adversário domingo. 512 minutos sem ser vazado. Já tem um desafio para Yuri Alberto e companhia. Jogos sem sofrer gol na temporada, 7 em 11 com Zubeldia. Gols sofridos na temporada, 4 com Zubeldia, média de 0,3 por partida. E antes eram 19. Jandrei não precisou fazer defesa contra o Inter. Tinha São Paulino preocupado. Ah, a seleção levou o nosso paredão, Rafael. Mas o Jandrei não precisou trabalhar, professor. A bola quase não chegou nele ontem. E não é só ontem, né? Esses números mostram um São Paulo bem consistente do ponto de vista defensivo. Mas o Inter também criou muito pouco, né? O Inter fez muito pouco nessa Muitos partida. desfalques também, né, professor? Também, mas se esperava um Internacional um pouco mais participativo do jogo. Por exclusão, Sim. eu dou razão ao Zubeldia, porque houve tão pouca coisa nesse jogo que o pouco que houve foi para o lado do São Paulo. Mas muita consistência defensiva do São Paulo e pouca atitude ofensiva do Inter. Acho que juntaram as duas coisas nesse jogo de ontem. Foram 16 finalizações, somando os dois times. Somando os dois, só o Palmeiras contra o Vasco teve quantas? 28. 28. Foram só 4 finalizações na direção do gol, todas do São Paulo. Portanto, o Jandrei, que a gente colocou como Espectador. dúvida, né? O Jandrei, olha, não pode falhar, não pode bobear e tal. assisti. Ele não foi testado nesse jogo, né? Apenas do outro lado, o Fabrício respondeu bem, muito bem, quando foi testado. Não pode jogar a Copa do Brasil, mas é um ótimo goleiro. Agora, tem um porém, Abel, vamos lá. Diga. Nós estamos vendo aí. O jogo era muito truncado, fechado, amarrado. Uma vantagem, uma virtude que eu vejo nesse time do Zubeldia, sabe aquela música? Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Elis Mas, professor, Regina? que ele é um intérprete, nota 10. O São Paulo, o que eu estou entendendo é isso, ele aprendeu a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Ontem empatou. Mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, quando o jogo apertou contra o Cruzeiro, São Paulo soube cadenciar, segurar um pouquinho e achar a vitória. Depois da expulsão lá do Marlon, o jogo virou tudo para o São Paulo, que já estava na frente àquela altura. Ontem, aquela marcação muito intensa que os times do Kudê fazem, sobe a marcação, pressiona, saída de bola difícil e tal, São Paulo não se assustou. Ah, é isso? Vai ser difícil sair jogando? Ok, mas não vamos errar. Não errou. Então, assim, não tentou aquela troca de passes. Opa, é para lançar essa bola? Os passes mais de segurança e tal. Criou pouco, mas também não sofreu. Então, era um jogo em que os sistemas defensivos superaram os ofensivos. E Você foi achou assim... legal? Não foi legal de ver. Ah, ainda bem, Nem um senão pouco já legal ia de te ver. pegar. Primeiro aqui. tempo foi Mas eu tô Quando colocando Palmeiras aqui- e Flamengo fizeram isso, você cornetou. E Não agora foi. você foi coerente porque você também cornetou. Foi um jogo chato de ver. Mas, assim, é o São Paulo aprendendo a ser competitivo. Opa, tá apertado aqui, eu não vou me apertar.
eu vou entender que nesse momento não está dando para colocar em prática um futebol dominante, eu vou jogar, vou dançar conforme a música.